Tudo bom, pessoal? Tô aqui de novo para a gente falar um pouco de futebol. Hoje sorteio com os confrontos da Copa do Brasil de oitavas de final. Vou falar de alguns desses confrontos em que julgo importantes nessa fase, como por exemplo os clássicos, né? Começo pelos clássicos porque representam muito pro torcedor, muito para a gente que gosta de futebol, que analisa. E eu começo exatamente falando de Vasco e Flamengo. Confronto que o Flamengo, no momento, está muito melhor que o Vasco, não tem como a gente comparar, fazendo uma análise com o Campeonato Brasileiro, sendo que o Vasco passa por um período de turbulência, tem problema com o técnico e alguns jogadores, o time não vem bem no Campeonato Brasileiro, está na zona do rebaixamento, mas a Copa do Brasil sempre traz um ingrediente interessante, charmoso, que é o fato de que é um duelo em aberto. Aberto porque às vezes a equipe mais fraca ou aquela que não é favorita ao título, até mesmo o confronto, se supera em um jogo, em um lance e consegue o resultado eliminando o time que teoricamente seria mais forte. Eu acho que é mais ou menos o que o torcedor do Vasco tem que se apegar nesse confronto entre Vasco e Flamengo. Outro clássico é um paulista, Corinthians e Santos. Nesse clássico a gente também poderia dizer, o Corinthians está melhor que o Santos, mas já consigo ver alguma evolução no time do Santos desde a chegada do Dorival Júnior. Ainda é um time muito inconsistente, até porque é difícil ter um time consistente hoje no Campeonato Brasileiro, né, no Brasileirão. E na Copa do Brasil, Dorival Júnior, na minha opinião, se quiser passar pelo Corinthians, vai precisar acertar o sistema defensivo do Santos, que é o mais temerário. Eu acho que do meio para frente o Santos funciona bem, mas se tiver um pouco mais de segurança no meio-campo e principalmente na dupla de zaga, que é onde vem pecando bastante. O Corinthians, obviamente, é um time bem ajustado pelo técnico Tite e quer retornar à Libertadores da América, porque até agora acho que não desceu ainda aquela eliminação contra o Guarani do Paraguai. Ainda de jogos importantíssimos, diria Cruzeiro e Palmeiras. Por que eu diria Cruzeiro e Palmeiras como importantíssimo? Porque eu considero essas duas equipes as principais ou favoritas à conquista da Copa do Brasil. Para o Palmeiras seria interessante nessa reconstrução de time que foi feito, um monte de jogador que foi contratado para essa temporada. O Marcelo Oliveira já consegue dar um padrão de jogo que o Oswaldo não conseguia até bem pouco tempo. Então, para o Palmeiras, acho que seria interessantíssimo a conquista. Claro, qualquer equipe gostaria de vencer a Copa do Brasil. E o Cruzeiro, que não faz um bom campeonato brasileiro, e a Copa do Brasil também poderia servir como consolo para essa equipe. Das demais, citaria o Internacional, que enfrenta o fraco Ituano nas oitavas de final. O Internacional mordido pela eliminação na Libertadores da América contra o Tigres e pode ter na Copa do Brasil o grande ano que deveria ter sido com a Libertadores da América. A diretoria montou um plantel para isso e que não conseguiu. E Grêmio e Curitiba, porque o Grêmio há muitos anos não ganha um título de expressão, como a Copa do Brasil, é um campeão, costuma jogar muito bem esse tipo de torneio e enfrenta um adversário que eu acho que vai trazer complicações, porque mesmo assim, e mesmo Curitiba não estando bem no Campeonato Brasileiro, é aquilo que falávamos do Vasco e do Santos. É um time que tende a crescer exatamente numa competição como essa. Era isso, gente, fazendo algumas análises dos confrontos da Copa do Brasil. Amanhã eu estou de volta. Só um último recadinho. Ontem falávamos da demissão do Guto Ferreira. Hoje, a Ponte Preta contratou o técnico Doriva. Doriva que já treinou o Vasco neste ano no Campeonato Brasileiro. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.